Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso querido canal para a gente conversar um pouquinho mais sobre terapia ocupacional, trazer mais informações. E antes da gente começar, o tema do vídeo de hoje é aquele recadinho básico para vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, pessoal, não perde tempo, corre lá, se inscreve para vocês ficarem por dentro de tudo. Ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui e fiquem muito à vontade para curtir, comentar, compartilhar os conteúdos com quem você achar que possa se interessar nas diferentes plataformas, enfim, esse espaço é nosso para que a gente construa isso em conjunto, então fiquem muito à vontade. Lembrando também que na descrição do vídeo tem um link se você tiver interesse de participar da nossa comunidade do WhatsApp, em que a gente troca muitas ideias também, muitas informações. Então é um espaço muito legal também para ouvir experiências, conversar sobre terapia ocupacional. Então fiquem à vontade, é só acessar o link para participar da nossa comunidade do WhatsApp e também o nosso querido Instagram, papo.d.to, tá bom, pessoal? Hoje eu vim trazer um tema que eu acho muito importante. É um tópico muito importante, que é quando a gente fala da terapia ocupacional, claro, mas principalmente de atualização, né, na nossa prática, atualização de novos materiais que saem, novos estudos que saem. E é muito importante, eu vejo que é fundamental que a gente esteja sempre atualizado. A gente sabe que não só na terapia ocupacional, mas em diversos campos da saúde, né, enfim, a gente é bombardeado com muitas coisas. Todo dia sai coisa nova, né, desde novos modelos, novas técnicas, novas abordagens, né, novas evidências. E para isso a gente precisa, e faz parte da nossa prática, a gente estar muito atualizado, tá? E uma das formas da gente estar atualizados é que a gente tenha o hábito, né, de estudar, obviamente, mas que a gente tenha a nossa prática embasada em evidências científicas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito importante que a gente leia, né, estude, busque novas e atualizadas evidências científicas para que a gente possa embasar a nossa prática, melhorar e aprimorar enquanto profissional. Então isso é fundamental. E uma das formas da gente fazer isso é quando a gente busca nas revistas científicas, nos periódicos científicos e informações, né? A gente sabe, né, que hoje em dia qualquer coisa a gente joga lá no Google e a gente tem a informação, só que a nível científico a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na vida a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que nem tudo que a gente lê no Google é verdade, né? Então a gente tem que ter critério para que a gente possa fazer essa busca, né, sobre um determinado assunto, uma determinada prática, uma determinada intervenção. A gente não pode buscar em qualquer lugar e a gente tem que saber onde buscar, né? E por isso é muito importante a gente olhar para os periódicos científicos, tanto da terapia ocupacional, e principalmente da terapia ocupacional, quanto outros periódicos científicos também, que dão para a gente artigos, publicações, né, que vão ajudar a gente a estudar, embasar a nossa prática, enfim, então tudo isso é muito importante. Então faz parte do ser terapeuta ocupacional e embasar e ter uma prática baseada em evidências. O que é uma prática baseada em evidências? Né? É você juntar a tua expertise profissional, a tua trajetória profissional com as evidências e as melhores evidências científicas disponíveis, para que você garanta que o que você esteja fazendo esteja atualizado, esteja de acordo com o que a ciência vem produzindo. Então, o estudo é muito importante. E só um parênteses, além da gente ler sobre isso, ler esses periódicos, ler sobre os artigos, é muito importante também que a gente publique sobre isso, né? Eu falo que na minha trajetória, eu tive um contato muito maior com esse campo de publicações científicas em terapia ocupacional quando eu entrei no mestrado e no doutorado. Na faculdade eu tive um pouco, no campo ali da iniciação científica, de alguns projetos, mas principalmente no mestrado e no doutorado, né, que a gente olha para isso, a importância de sermos terapeutas, né, da prática, mas também que a gente publique sobre o que a gente faz e tenha publicações de qualidade. Depois, se vocês se interessarem num outro vídeo, eu posso fazer especificamente sobre o processo de publicar um artigo científico, que eu acho que cabe um outro tema, mas é sempre importante a gente pensar nisso e que a gente se atualiza dessa forma, tá bom, pessoal? Então tá, então a gente vai pensar em
Tá, mas onde que eu busco, Jaque? Como que funciona? Como que é? Claro que eu não vou conseguir dizer tudo, todos os periódicos, todas as revistas minuciosamente para vocês nesse vídeo. É impossível, até porque a gente tem várias. E o que é importante a gente dizer? Tô com a minha colinha aqui. Que, como eu falei, são muitas revistas e muitos periódicos que se tem da TO e de diversas outras áreas. Esses periódicos, eles passam, digamos, por um pente fino, né? Que a gente chama do Qualis, né? Então, o Qualis da nossa área, da terapia ocupacional, ela está dentro da área 21, né? Que é considerada aqui, eu deixei para não esquecer, educação física, fisioterapia, fono e TO, compõem essa área 21, né? E a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ela estabelece uma série de critérios para avaliar esses periódicos. É igual a gente tem, por exemplo, nas faculdades, a nota que o MEC dá, o conceito do MEC nas faculdades, né, de acordo com uma série de critérios, a gente também tem isso nos periódicos, né, para que a gente avalie a qualidade desses periódicos, tá bom? Então, a gente tem periódicos com nível de qualidade muito alto, e o que isso quer dizer? Que os artigos, os textos que estão publicados lá são de alta confiabilidade, passa por um processo muito criterioso, né? Então, são bons artigos, tá? E a gente também tem os qualis mais baixos, que aí os critérios são um pouco menores, assim, que não passam tanto nesse crivo, eles acabam recebendo aí esse caráter, digamos, mais baixo. E a gente tem desde o A1, que é o mais elevado, até o C. Então, a gente tem qualis A1, A2, se eu não engano, tem B1, B2 e B3 e o C. Então, e tem alguns periódicos que nem entram no qualis, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atentos enquanto leitores, enquanto profissionais, para que, a gente tem que buscar os artigos de mais qualidade, né? Então, gente, eu vou deixar aqui depois para vocês no link, alguns links de algumas revistas de terapia ocupacional, que a gente tem algumas, né? Então, a gente tem o Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, a gente tem a Revista de Terapia Ocupacional da USP, a gente tem a Revisbrato, que é a revista interinstitucional, deu um trava-língua aqui, né, de terapia ocupacional, né, a gente tem o American Journal of Occupational Therapy, que é uma das revistas mais importantes de terapia ocupacional, o Australian Journal, o Canadian Journal, então a gente tem uma série de revistas nacionais e internacionais em que a gente pode buscar informações, né, atualizações sobre a terapia ocupacional, sobre a prática da terapia ocupacional, sobre aspectos teóricos, enfim, uma infinidade. Algumas barreiras que a gente encontra nisso, tá, pessoal? Acho que a primeira delas é algumas barreiras de linguagem que podem representar, né? A gente não tem todas as publicações em português, a gente ainda encontra muitas publicações em inglês, em espanhol, em outras línguas, né? Então isso pode representar uma barreira para algumas pessoas, embora hoje em dia a gente tenha aí muitas ferramentas online que a gente consegue fazer o processo de tradução, e eu acho que vale a pena a gente se esforçar um pouquinho também. Porque se a gente fica só no que é publicado em português, por exemplo, a gente fecha o nosso nicho. Às vezes tem publicações muito interessantes que estão em outra língua e que podem nos ajudar muito, tá? Uma outra questão que é uma barreira para isso também que eu vejo. A gente tem nesses periódicos os arquivos que estão disponíveis na íntegra e alguns artigos que você tem que pagar para você ter acesso. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto que esbarra muito na disponibilidade das informações científicas de qualidade, né, para todo mundo. Então, a gente tem alguns artigos que você tem que pagar, a menos que você esteja vinculado a alguma universidade, que tenha o acesso pela universidade, tem algumas instituições que têm isso e você consegue acessar por um login específico seu vinculado à universidade, tá? Mas eu também acho que não são todas que têm essa possibilidade. Então, tem essa barreira também, tá? Eu acho que essas são as duas principais barreiras que a gente tem de acesso, né? Porque às vezes eu acho, por exemplo, nossa, achei esse artigo aqui que, cara, é muito do que eu tava procurando, é da área que eu tô procurando, acho que ia me ajudar muito na minha intervenção, no meu estudo. Na hora que eu chego para abrir, o artigo é pago. Tá? Então a gente tem isso, mas também temos muitos materiais bons que estão em Open Access, né, que é o acesso aberto, aí que você consegue ler o artigo na íntegra, buscar outras referências, enfim.
E já que onde que eu busco isso? A gente pode buscar diretamente pelo site das revistas, né? Então eu entro lá no site do American Journal, eu entro lá e consigo ver as publicações que saíram nos últimos volumes, né? Ou eu também posso entrar em alguns sites que são algumas bibliotecas, né? Que são, eles são sites mais globais que vão juntar artigos de diferentes fontes, né? Então a gente tem, por exemplo, a Biblioteca Virtual em Saúde, em que você entra lá, você digita suas palavras-chave. Então quero buscar terapia ocupacional, eu quero buscar autismo, eu quero buscar TDAH, eu coloco algumas palavras-chave e aí eles vão me dar vários artigos, né, de diversas revistas diferentes. A gente também tem o PubMed, o Lilacs, Cielo, então a gente pode entrar nessas bases de dados que vão reunir esses artigos para que a gente tenha acesso. Também vou deixar aqui para vocês esses links. E eu acho que é muito importante, pessoal, a gente buscar e ter sempre a nossa prática baseada em evidência. Óbvio que os nossos livros, aqueles livros que a gente fala que são as bíblias da profissão, eles são muito importantes para a gente estudar, mas a gente precisa ter uma prática e um olhar atualizado a nível de evidência científica, tá bom? Isso é muito importante. Então, por isso que eu queria trazer esse vídeo, né? Às vezes as pessoas me perguntam muito, Jaque, tem alguma plataforma, algum lugar que eu possa me manter atualizado, estudar e tudo mais? E eu acho que uma das grandes formas de você se manter atualizado, olhar para isso, é a partir do estudo e da leitura de evidências científicas, de artigos da área que você trabalha, da área que te interessa, que eu acho que isso é fundamental para a gente enquanto profissional e para a nossa prática, tá bom, pessoal? Deixem aqui nos comentários se vocês têm esse hábito de fazer esse estudo a nível dos artigos científicos, das publicações científicas da área, a dúvida que vocês tiverem, tá bom? Fiquem super à vontade. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha trazido um pouco mais de informação também, né? E é isso, eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Um beijo e até a próxima.